Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Carlos Eduardo Cavallini sobre o livro O Campo das Flores, que é um campo que quem lê esse livro vai querer descobrir onde é, né? Não é mesmo, É um campo Carlos? escondido, né, em algum lugar. Pois é. Eu falo assim, de onde que você tira essas ideias, né? Assim, quando você começou a escrever esse livro, você já tinha, por exemplo, um começo da história, uma ideia do que você queria? Assim, as pessoas me perguntam, né, como é que é o seu processo de escrever, o que Isso. você faz, você tem um roteiro. E aí eu digo assim, escrever para mim é como fazer uma grande viagem de trem. Eu sei a estação que eu tô, eu sei algumas estações pelo caminho e sei mais ou menos a estação que eu Que vou. você vai. Eu não sei exatamente o meu destino. Sim. Então pode ser que no meio do caminho eu acabe escolhendo ficar numa estação que eu goste. Ou então eu chegue no meu destino e veja que aquele não é o meu destino, eu quero ir mais para frente. Então é assim, eu tenho a ideia principal, eu tenho a inspiração, a ideia principal eu sempre tenho, eu sei como que eu vou escrever o início, mas o que vai acontecer durante o processo eu não sei, eu só vou saber na hora que eu estou escrevendo, porque às vezes eu tenho uma ideia, vou escrever e o caminho já muda, já é uma outra ideia. E muda o futuro do livro também, o final do livro. É como viagem, então, né? Porque você, É uma você viagem, faz... para mim é uma grande aventura. Porque, ou então, você fala das estações, mas eu digo, por exemplo, uma viagem. Eu vou para um determinado lugar, eu planejo que eu vou tal dia, vou ficar tantos dias naquele lugar, fazer isto, Sim. isto, né? Mas chego lá, mesmo já a ida pode ter um desvio, né? Que já muda Que já muda o tempo que todo o você... caminho que você vai ter pela frente. Isso, ou o tempo que você vai permanecer nessa viagem, né? Ou até mesmo a direção Sim. que você vai, né? E mesmo lá depois, enquanto você está lá, você pode mudar de ideia. Assim, em vez de você ficar 10 dias, você pode ficar 5. Sim, claro. Você pode ir para outros Tudo. lugares em torno de onde você está. As probabilidades são infinitas, Então, né? isso é muito interessante. Mas eu acho que para você fazer isso, você tem que ter um senso de organização bom. Não é qualquer Também, pessoa sim, que não, faz isso. Verdade. Porque até para você escolher, para você decidir, Uhum. né? Na hora, quando você vai escrever, eu quando vou escrever, até tenho alguma coisa pronta para escrever. Começo a escrever. E, de repente, surgem outras ideias que não estavam nos planos. Né? E aquilo vai me levando por um outro caminho. Que nem o final desse livro, por exemplo, eu só fiquei sabendo que eu ia escrever quando eu estava escrevendo. Né? Que vai retornar lá no começo. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia como seria o fim desse livro. Eu fui descobrindo aos poucos o que ia acontecer. É interessante isso, porque eu acho que, assim, eu acho que se as pessoas... Será que se as pessoas exercitarem isso na vida, elas conseguem? Talvez sim, né? Sim. Porque você é vai, tudo uma prática, você né? vai escrevendo e vai... E vai moldando E aquilo vai que você está moldando. escrevendo na hora que você escreve. Ou até a sua característica de vida, o seu jeito de ser, entra aqui Entra no livro, sim. nessa história, né? E, na Com verdade, certeza. você deve ter, você mesmo fala, você tem o amparo dos amigos Sim, eu sinto que, de espirituais. certa forma, eu sou intuído a escrever algumas coisas. Então, né? e o As ideias vão título? surgindo, né? E o título, você já começa com o título? Não, ele também surge O depois. título eu sempre faço por último. Eu nunca tenho a ideia do título logo de cara. Eu tenho essa dificuldade com títulos. Eles surgem depois do livro estar pronto. E assim, quando você fala, bom, agora, por exemplo, você escreveu, acabou esse. Agora eu vou escrever outro livro. Tem um dia específico? Você tem uma rotina de Não, escrever? Não. não tenho rotina. Que às vezes eu às vezes escrevo de madrugada, né? Então eu acordo cedo e vou escrever. Às vezes eu não acordo e não escrevo. Porque Mas geralmente não tenho uma rotina. o médium que psicografa, ele tem Tem dia certo, um sim. dia certo, um Aham. horário, porque aí Pra depende ficar do certo. espírito que vai Isso. ditar a história, o tema, né? Não é o seu caso. Não, no meu caso não. Você como Não tenho uma compositor data mesmo, certa. né? Isso. Que vem a inspiração. Vem a inspiração e eu acabo você escrevendo na escreve. hora que ela vem. Né? E se você não escreve também, ela se perde, né? Você tem que escrever na hora que Tem ela que vem. escrever, por exemplo, não tem sonho nessa história que te ajuda? Quando você acordar, você não percebe Não, isso? sonho não. É difícil. Aconteceu acho que uma ou duas vezes, mas sonho mesmo não. É mais na hora que eu estou escrevendo mesmo que eu sinto que as ideias surgem. É interessante, porque é uma história muito bem elaborada. Você vê você vê a vida no livro, Aham. né? Porque é assim que a vida acontece com a gente. A gente vai mudando caminhos,
vai encontrando pessoas, vai mudando o seu direcionamento, às vezes sem perceber, às vezes percebendo, e é interessante. E você acaba seguindo por um outro caminho que você nem imaginava. Isso, e ao mesmo tempo você aprende a perceber, ou pelo menos falar, eu vou começar a perceber o que tem acontecido na minha vida. Verdade. Como uma lição, como uma inspiração, como uma ajuda, né? Sim. Depois que eu comecei a escrever, eu comecei a me perguntar, né, por que eu escrevo, qual o motivo. E aí eu cheguei à conclusão de que existem duas respostas, né? E a primeira é porque o simples ato de escrever me causa entusiasmo, né? Sim. Então, o entusiasmo é uma das molas propulsoras da vida, né? O que te dá alegria, o que faz você seguir adiante sem pensar no resultado daquilo que você está fazendo, né? Certo. Quando você faz alguma coisa com entusiasmo, você mantém o momento presente, né? Você não fica pensando no resultado lá no futuro. Sim. Né? E a segunda resposta é que não teria sentido eu escrever simplesmente deixar guardado para que ninguém lesse, Verdade, né? Eu estaria porque- fazendo apenas metade do trabalho. É, muito bom, Carlos. Mas agora eu quero dar um recadinho aqui para o nosso telespectador. A IP sabe que é importante enxergar com atenção as pessoas à nossa volta, descobrir que faz diferença em suas vidas e entender melhor o que elas desejam. IP é uma marca que cuida de cada detalhe para entregar a melhor relação custo-benefício ao consumidor. Benefício para você, para sua casa e para o lugar onde vivemos. É esse o cuidado que você encontra presente em cada produto da IP. Porque cuidar do que é seu vale muito, mas cuidar do que é de todos vale mais. Vamos ver o comercial? Previsão de hoje. Opa. Desperdiçar não é bom para o seu bolso nem para o planeta. Escuta só. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Lava-louças IP rende mais para você usar somente o necessário. Nós vamos a um breve intervalo e já voltando, falando um pouquinho mais do Campo das Flores. Até já. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.